Beleza. Então vamos lá, gente. Muito bem-vindos todos. Essa aula que eu vou fazer hoje é para apresentar a academia para vocês, só para deixar um pouquinho de contexto, né? Por que que eu estou fazendo isso, né? Não é simplesmente porque eu sou uma mãe e eu fui lá com minha filha, eu adorei, mas eu trabalhei na IGDA mais ou menos 2018, 19, 2020. E eu era diretora de vendas para a América Latina. Então eu viajava bastante pela academia, eu ia para os outros países, ia para México pra caramba, ia Argentina, Chile, Paraguai, ia nos torneios juvenis e eu ia vender a academia, né? Então eu ia apresentar o modelo da academia, preços e fechar negócios. Aí, 2020, quando teve a pandemia, e obviamente a academia sofreu bastante, porque eles vivem de crianças viajando para lá para ficar hospedados durante um mês a um ano. Então, eles tiveram que fechar a academia que eles tinham em Hilton Head, né? Que eram duas, era uma em Orlando, outra em Hilton Head. Então, eles fecharam a operação de Hilton Head e concentraram tudo em Bishopsgate, em Orlando. E aí, realmente o negócio ficou meio inviável, mandaram muita gente embora, eu também achei que já estava na hora, então eu saí. Mais recentemente, eu tinha uma comissão a receber, então eu sugeri para eles, será que em vez da comissão eu posso ir com minha filha para ela participar do camp? E aí a gente foi, então a Marina participou do camp usando essa minha comissão que eu tinha para receber, e a experiência foi completamente diferente. É muito diferente você vender um produto simplesmente você sabendo para que serve, como é que funciona e tal, e outra coisa é viver o que realmente é o produto, que foi o que a gente fez esta semana. E foi completamente diferente a minha experiência e me deu vontade de novo de vender academia, porque realmente é muito legal. Eu fiquei assim, literalmente com inveja da minha filha de estar participando de um programa tão legal. Eu queria ser ela, então eu queria acompanhar ela no dia a dia, e ela falava: "Mãe, fica longe, que ninguém tá aqui com a mamãe e não quero que meus amigos te vejam." Então, foi chato porque eu queria estar perto e assistir tudo e participar e conversar com os professores e ela não me deixava muito. Mas enfim, foi por esse motivo que eu decidi voltar de novo a vender a academia, agora como se fosse um agente, né? Eu sou tipo externo, não sou mais ligada à academia diretamente, mas assim, se surgir alguém que tem interesse e tal, e eu indico, eu faço a venda, eles obviamente me pagam comissão. Então é por isso que vocês estão me vendo aqui hoje, tá bom? Então, olha lá, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês alguns slides e vou explicar direitinho, e depois no final eu vou abrir para perguntas, tá? Então, a IDDA Orlando, ela fica localizada ao norte ali de Orlando, né? Então, deixa eu até pegar meu laser point. Então, aqui fica a IDDA, tá? Então, é a região aqui noroeste de Orlando, região dos lagos, e é mais ou menos, ó, o aeroporto tá aqui embaixo, certo? O aeroporto tá aqui embaixo, mais ou menos 50 minutos, né? De Winter Garden dá mais ou menos 30 minutos por aí. Mas assim, da IDDA, por exemplo, até o centrinho de Orlando, a região ali dos parques e tal, mais ou menos uma hora, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção das distâncias. Então, por exemplo, se vocês deixam as crianças na academia e alugam um Airbnb, sei lá, pensa aqui, Winter Garden ou mais para o sul, Kissimmee, essas regiões assim mais para baixo, saibam que é uma hora quase até lá. Então, quando vocês deixam as crianças na academia dormindo a semana inteira deixa eu admitir o Beto. E a criança fica dormindo lá e você está hospedado em outro lugar, beleza. Mas se você vai ficar levando e trazendo todo dia, o legal é ficar realmente hospedado nessa região, que aliás é super bonita, por aqui ou por Tavares. Mão Dora também é relativamente perto e assim fica mais perto, porque de fato a IGGA fica um pouquinho afastado de tudo, tá bom? Então, o Beto acabou de entrar, só para colocar em contexto. Beto, estou explicando que a IGGA fica a mais ou menos 50 minutos do aeroporto de Orlando e mais ou menos uma hora ali da região dos parques. Então, essa aqui é uma visão aérea para vocês terem uma noção. Então, basicamente, o condomínio da IGGA são duas ruas. Então, aqui é a entrada, e aí é essa rua principal, e tem essa outra segunda rua. Todas essas casas que vocês estão vendo são casas dos estudantes. Tem duas ou três casas, acho que
três ou quatro no máximo, acho que essas duas primeiras e mais algumas por aqui no início, que são moradores. Mas eles são, assim, aposentados, são, assim, casais mais velhos e tal, e eles convivem super bem com as crianças, eles sabem que o campo é das crianças, então eles só podem usar em horários onde não está tendo treino. Então, em geral, eles jogam assim bem cedinho, tipo 6:30, 7 horas, por aí. Aqui é o refeitório, né, que eles chamam de Champions Club, que é onde eles fazem todas as refeições, tem as reuniões, eles fazem aqui também, tem aqui a sala de ping-pong, tem sinuca, etc. Então eles relaxam aqui bastante. Aqui tem a quadrinha de basquete, piscina, essa daqui é uma academia, e aí para cá são os office, né? Tem a parte de escritório de contabilidade, etc. E aqui são as casas, aqui tipicamente ficam as meninas, né? Nessas duas casas que são enormes. Na verdade, são duas aqui coladas e mais duas. Então, são quatro casas enormes coladas. E essa última é o que eles chamam de a mansão. Então, essa mansão é uma casa que tem uma decoração um pouquinho diferenciada. E, em geral, eles recebem times aqui. Então, por exemplo, às vezes eles têm times de países que têm invernos muito longos e não tem tanto golfe, Canadá, norte da Europa, e eles ficam hospedados aqui, ficam treinando um mês, 2 meses. Quadras de tênis, né, são deles também. E, bom, vocês podem ver o campo inteiro aqui. O campo é um campo que ele é um, são 9 buracos, mas ele tem uma característica bem interessante que cada saída, cada tee de saída é duplo e cada green tem duas bandeiras. Então eles conseguem fazer, na verdade, 18 buracos. Porque realmente, se você muda a posição do tee e você muda a bandeira que você está atacando, é diferente ali da federação, né, que a gente conhece bem, que é basicamente o mesmo tee de saída, né, muda 1, 2 jardas para frente, e a bandeira é a mesma. Lá não, lá por ser bandeira diferente e tee diferente, é considerado 18 buracos. E eu achei bem interessante isso, que você consegue jogar com duas bolas ao mesmo tempo e você consegue fazer 18 buracos em 2 horas. Aqui tem um mapa um pouquinho mais detalhado da estrutura, tá? Então, aqui aquela rua principal, a visão que a gente tinha daqui, do lago, né? Então, a gente tem aqui a rua principal, a rua secundária, né? Com as casas das meninas. Os meninos, em geral, ficam aqui. Em geral, essas casas aqui também são de pessoal que trabalha lá na academia, né? Coaches, assistentes e tal. E aqui são casas, de moradores e do Andrew, que é o dono da academia, ele fica por aqui também. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Aqui são alguns dos alunos famosos que a academia já teve. Então, a Grace Kim, que ganhou essa semana passada o Evian na França, ela foi aluna lá. O Houghton Lee, que é um jogador que veio para o Brasil algumas vezes jogar e já pô, jogou com o Tiger Woods muitas vezes, agora está jogando mais no Tour Asiático. Jun Jiang, Maria José Uribe, e aí tem também a Shen Shenfeng, também estudou lá. O filho do John Daly, né? O John Daly II estudou lá. Então, assim, tem vários jogadores que hoje em dia estão tendo muito, muito sucesso e que passaram pela academia como alunos ou simplesmente passaram lá para treinar uma época. Da América Latina, quem a gente conhece? Giovana Fernandes, para quem lembra, a Giovana, uma jogadora juvenil que, poxa vida, acho que ela era rainha ali na América Latina nos últimos, é, talvez 6, 7 anos, né, Tiaguinho? Você lembra dela, né? A Giovana, ela é mais ou menos da mesma idade da Lauren, mas incrível jogadora. E ela, inclusive, agora está trabalhando lá na academia. Ela é uma das, jogadoras assistentes. De brasileiros, quem a gente teve que já esteve lá? A Duda Rocha, recentemente, ela passou, se eu não me engano, 3 meses lá na academia. Teve uma experiência muito boa. Ela conseguiu, inclusive, receber uma oferta para a faculdade durante esse período. O Eric Machado ficou também uns 3 meses lá. Inclusive, foi nessa época que eu conheci a academia, porque o Eric, ele ganhou o torneio do FAO do Mundial. E um dos prêmios era passar 3 meses na academia, hospedado e trabalhando ali como assistente de coach, né? Porque ele já era maior de 18, então ele não era mais estudante. E aí, quando ele estava lá, eu trabalhava na CBG nessa época, e eu fui para um congresso do TPI em Orlando, e eu decidi ir lá passar, dar uma olhadinha nele, visitar.
E foi aí que eu conheci a academia e me apaixonei e logo depois me fizeram oferta para trabalhar lá. E Guilherme Beruti, que é um jogador que já está se formando em Stanford, está no último ano de Stanford. Ele não joga golfe em Stanford, mas, obviamente, o golfe sempre é um plus para os estudantes, né? Então, eu tenho certeza que apreciam o fato de que ele jogue golfe. Mas assim, vou falar um pouquinho sobre como é a estrutura ali do espaço. Então, ali no, o drive range deles é gigantesco. Então, por ser tão grande o drive range, deixa eu até voltar aqui na foto para vocês verem. Essa aqui é a área do drive range deles. Eles têm 8 áreas diferentes de treinamento no dry range, então dá para bater daqui para cá, 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 aqui. Então, realmente dá muita variabilidade de espaços que eles podem utilizar, né? Tem banca pra caramba, tem área de approach, área de vários greens diferentes para treinar. E que nem eu expliquei, é um campo de 9 buracos que acaba virando 18 buracos, e por isso, porque ele tem dois tees e dois greens, aliás, e greens com duas bandeiras em cada local. Essas são algumas das atividades que eles fazem nos horários livres, tá? Então não é só de golfe que a academia vive, tá? Quando termina o horário de treino deles, as crianças jogam futebol, jogam basquete, vão para a piscina, jogam vôlei de praia. Todo dia tem um jantar diferente, então eles fazem o típico Taco Tuesday. Tem o dia da pizza, tem o dia da comida asiática, porque tem muito asiático lá sempre, né? Então sempre tem um dia que tem comida mais asiática. E eles fazem saídas também. Então, no final do dia, quando acaba o treinamento, sempre tem uma folha lá no Champs com quais são as saídas daquela semana. Então, na semana que a Marina esteve lá, por exemplo, tinha um dia que eles iam para o Target, simplesmente comprar lanchinhos para deixar ali na casa, ou precisava comprar alguma coisa para de banheiro, ou precisava comprar bola ou luva, qualquer coisa. Tinha saída para a loja do PGA Superstore, tinha saída para jantar no Chick-fil-A, para ir tomar sorvete, e tinha saídas para jogar torneios, óbvio, e saídas para ir para Disney, para SeaWorld. Tudo isso é cobrado à parte. Normalmente essas saídas mais curtinhas, vai para Target, vai tomar sorvete, eles não cobram. Mas quando é saída para jogar torneios ou para ir para Disney, obviamente é cobrado à parte. Aqui são as casas, é um exemplo das casas para vocês verem. Então, as casas, todas elas têm esse mesmo visual. Elas mudam um pouco a planta por dentro, mas a decoração é bem similar. Então, todos os quartos têm esse tipo de beliche, que é uma beliche grandona, né? Uma beliche de casal, né? Uma cama grandona. Tem quarto que tem 2 pares de beliche, tem quarto que tem 3 pares de beliche, porque as casas são enormes. Essa daqui é a casa que a gente estava ficando por dentro. Então, vocês veem que tem uma sala bem grandona, tinha um terraço que dava pro. Aqui a gente tinha a vista do dry range e uma cozinha grande, super equipada, lava-louça, geladeira, micro-ondas, forno, tudo. As casas são divididas, que nem eu expliquei, por sexo e por idade. Então, eles vão fazer grupos das crianças que estão lá dormindo de acordo com as idades, para não colocar a criança de 17 anos com criança de 10. Então, são divididos por idade. E cada casa tem um house parent presente. Tá? Então, o que que isso significa? O house parent é uma pessoa, é um funcionário contratado por um período e ele é responsável por ajudar a organizar um pouco a vida dessas crianças. Ele não está lá para lavar roupa de ninguém, para lavar a louça, tanto que eles incentivam as crianças a cuidar das suas próprias coisas, né? Tem vários papéis assim com regras, tipo não pode entrar taqueira dentro da casa, não pode entrar na casa com um sapato de golfe, porque as casas são todas de carpete por dentro. Então, a criançada às vezes entra com o sapato tudo molhado, que lá fora estava chovendo, o que for. Então, isso são. Eles tomam certas bronquinhas ali por fazer essas coisas. Eles têm que arrumar a cama todo dia, eles têm que cuidar, obviamente, das suas roupas, tudo. Tem máquina de lavar roupa lá, então eles podem. Não precisa levar uma muda para cada dia. Eles lavam roupa lá, só que é a criança que tem que fazer. O house parent tá lá para auxiliar, obviamente. Tem criança que é menor, tem criança que nunca lavou roupa na vida. Então, eles ajudam ali nesse dia a dia essa organização, mas eles realmente são incentivados a ter um pouquinho mais de independência, tá bom? Tem esse aqui, o Airport Shuttle, o transporte de aeroporto
por exemplo, criança um pouco mais velha, o pai já não quer ir viajar para Orlando e ficar lá uma semana sem fazer nada, tem a opção de mandar a criança sozinha, né? Entrega. Não sei se seus filhos já viajaram sozinhos alguma vez, mas leva a criança até lá, entrega diretamente na companhia aérea. Uma aeromoça leva a criança até o avião e na hora de chegar lá, a criança é a última a sair do avião, a aeromoça pega essa criança e só entrega na mão da pessoa responsável que você fez o termo ali de que vai ir buscar essa criança lá no aeroporto. Então não é que ele sai e fica lá, ah, para onde eu vou? Não, ele vai completamente acompanhado, desde a hora que você deixa a criança no aeroporto até a hora que eles entregam ali pro house parent responsável que vai buscar no aeroporto com a van, ok? Bom, como eu disse, eles começam já a ter um pouco esse exercício de independência e responsabilidade. Então, na hora que eles chegam, eles têm esse teste de direção no momento da orientação, que foi uma surpresa para gente, porque na época que eu trabalhava lá, somente as crianças mais velhas e consideradas responsáveis, né, ou seja, eles tinham que ganhar esse direito, é que tinham kart. O resto das crianças, eles incentivavam a levar aqueles carrinhos de empurrar e eles tinham que andar o campo e tinham que andar de um lado para o outro, né? Então só as crianças mais velhas tinham. Então chegamos lá e a moça já chegou para a Marina e falou assim: Marina, are you ready for your driving lesson and your test? Aí ela assim, como assim? Não, você vai ter o seu carrinho. Nossa, ela abriu um olho desse tamanho, assim, um sorrisão, já ficou super feliz. Então ela tinha lá o carrinho dela com o nome, ela passou pelo teste. A house parent, a Catherine, falou assim: não, ela foi muito bem, foi muito responsável, muito comedida. Aí eu pensei, poxa, porque ela está olhando, quero ver depois. A Marina não sabia dar ré direito, né? Eu tinha que tirar sempre o carrinho para ela, né? Porque não entendia a virada do volante. Mas ela foi bem, graças a Deus não danificou. Mas eles assinam um termo, de responsabilidade caso tenha danos ao veículo. Porque, de fato, assim, tem criança que vai zoar um pouco na pista, sabe? Vai passar rápido demais nas lombadas, vai passar em buraco, vai subir guia, vai bater o carrinho. Então, eles são responsáveis por qualquer dano que aconteça ao veículo ou à propriedade. Eles têm uma aula, basicamente, de cuidados das áreas comuns e do restaurante, do campo, etc. Coisa que no golfe eles aprendem bastante, né? Mas eles reforçam, né? Então, eles não vão lá para zoar, ao contrário, eles vão lá para serem pessoas responsáveis com uma certa independência num ambiente controlado, né, num ambiente seguro, o que é muito legal, porque eles já começam a trabalhar essa independência, né, só que a gente sabe que vai ser num ambiente controlado. Então a gente sabe que não vai ter zoeira. Por exemplo, se uma das crianças mais velhas, né, dos adolescentes, é pego com bebida, ele é expulso imediatamente. Imediatamente, eles falam isso, assim, não tem segunda chance, tá? Então, vocês têm que saber que, assim, é um ambiente seguro e é um ambiente legal por isso, porque eles começam a trabalhar essa independência, mas a gente pode ficar tranquilo que não tem nenhum perigo, né? Como eu falei, o condomínio é fechado, somente entra quem é da academia ou aqueles três, quatro moradores que têm casa lá dentro, tá bom? Então, eles são responsáveis também por essa organização diária, eles têm que preparar a garrafinha de água deles, protetor solar, limpar o equipamento, limpar os tacos, limpar sapato, boné, etc. Se eles chegam, por exemplo, no treinamento, ai, professor, esqueci minha garrafa, ai, eu esqueci meu marcador de bola, eles tomam uma chamada ali, né? Então, a Marina, várias vezes, ela falou para mim, o coach foi meio bravo comigo hoje, não sei o quê. Primeiro dia ela me ligou chorando, ai, todo mundo é melhor do que eu, e eu não estou conseguindo acertar a bola. E o professor falou para mim que eu sou ruim. Eu falei, como assim? Não, não, duvido que ele tenha falado isso. Não, ele falou, eu perguntei se eu era boa, ele falou que eu ainda não era boa, mas que eu ia melhorar. Aí eu falei, então é diferente. Não é que ele não falou que você é ruim, só falou que você vai melhorar. E de fato, você está aqui para melhorar, né? Você queria que ele falasse o quê? Não, você é ótima, pode ir embora. Mas enfim, essa é minha filha, só para vocês terem noção. Treinamento físico. Então, todas as crianças, mesmo as crianças mais novas, eles têm aula de treinamento físico semanal. Então, depende do programa, são 2 vezes por semana só,
ou 4 vezes por semana, tá? Eles passam por uma avaliação individual primeiro, que é uma avaliação, aquela avaliação do TPI, né, que vocês já conhecem. Eles, obviamente, o treino é dividido pelas necessidades que eles têm por idade. Os professores, tanto o Trevor como o Sebastian, eles são muito bons, muito bons. Conheço eles faz tempo. E eles, eu tenho um vídeo muito legal que eu preciso postar deles no YouTube, onde eles falam sobre o treinamento e sobre o que eles trabalham e como é que são, como é que é o dia a dia. Então, nossa, eu super confio. Eu acho que eles fazem um trabalho excelente mesmo, tá? Então, as crianças mais novas é um trabalho mais coordenativo, trabalhando mais as capacidades básicas, e os rapazes e as meninas mais velhas já é um treino mais de potência, de força, tá bom? E aulas em grupo, tá? O time de coaches, então tem coach pra caramba, acho que deve ter em total uns 13, 14 coaches. Esse aqui é o head coach, que é o Grant. E aí, por que que tem tanto coach? Porque os grupos, eles são divididos em pods, né? Então, é um coach para cada 5 alunos. A Marina, ela estava com o Steve, né? Que é esse coach aqui, o Steve, que ele é americano, só que de filhos de pais mexicanos, então ele falava espanhol também, e o Dimitri, que estava aqui atrás, que é da República Tcheca. Então sempre tem um coach chefe, né, e um coach assistente. E ela estava num grupinho que tinha 5 crianças, então eles tinham bastante atenção, tá? Sempre as crianças elas estão mais ou menos nessa proporção, um coach para cada 5 alunos, mas às vezes são até mais coach por aluno, né? Então, eles têm bastante atenção, não ficam ali esperando o professor passar para dar uma orientação. Todos eles têm bastante momento, bastante tempo ali one-on-one. Então, assim, esses são basicamente os programas que eles têm de short term, né, de camp. Então, tem o programa Core, tem o programa Elite e tem o College Pathway. Agora eu vou explicar cada um como é que funciona. Então, o programa Core só acontece no verão, tá? Então, eles começam fazendo uma análise do swing. Então, o primeiro dia, basicamente, é isso, é a avaliação do swing, que foi o dia que a Marina me ligou, chorando, né? Porque, coitada, eu comprei o taco novo para ela e ela já foi na primeira aula, já com os tacos novos, estrear. Obviamente que ela não conseguia bater, né? Porque muda peso, muda tamanho. E é o dia que eles analisam. E eles começam já a criar ali um repertório de exercícios para aquela criança, né? Então, mais para frente eu vou explicar, eles usam esse aplicativo, o Coach Now. Aí eles têm a tarde prática em campo, então isso aqui é o cronograma, vocês podem ver. De manhã, full swing, putting, short game, full swing, short game, full swing, preparation for tournament, putting challenge. E aí de tarde, on course, on course, on course. Então, à tarde é muito mais treinamento e jogo no campo e as aulas de preparação física, né? Então eles têm esse programa Core, que é para as crianças que são mais novas e também crianças que são um pouco mais iniciantes, tá? Eles têm 2 vezes por semana a parte de preparação física e uma aula de mental, né? Uma aula de preparação mental, de estratégia, de como lidar com as frustrações, etc. Tudo em inglês, tá, gente? Então, alguns professores falam espanhol de fato, mas a aula é sempre dada em inglês. Muito bem. O programa Elite é um programa um pouco mais intenso, então ele é recomendado para crianças já com mais treinamento, com um handicap mais baixo. Então, em geral, são crianças mais velhas que já têm ali uma performance mais alto rendimento. Então, eu diria assim, crianças que realmente estão acostumadas a treinar e competir no nível nacional, por exemplo, tá? A diferença é que no programa Elite eles usam muito mais tecnologia, então eles fazem avaliação com Trackman, Swing Catalyst, Sampot Lab. Então eles fazem umas análises assim de biomecânica e de movimento, de técnica muito mais específicas, né? E eles têm oportunidades de competição em alto nível. Então, nesse programa, eles incentivam que realmente na quinta e na sexta eles vão jogar torneios do circuito AJGA, né, o AJGA, né, que teve um aqui no Brasil recentemente, um local tour, torneios do Hurricane ou torneios do IJGT, que é o torneio da academia, tá? Isso aqui é torneio da academia, mas que é torneio que, dependendo do número de crianças participantes, né, ele é feito lá na academia mesmo,
ele é válido para o ranking mundial também, ok? Então, não são torneios só porque é da academia não válido. Na verdade, tem criança de fora que vem jogar os torneios também. E aí, a diferença também é essa. Eles têm, ó, 4 aulas de treinamento físico comparado com 2 aulas das crianças mais novinhas, ok? E aí tem o College Pathway. O College Pathway, ele é um pouco diferente, porque ele é realmente para crianças que estão já se formando no ensino médio e querem entrar na faculdade, querem ir para fazer faculdade nos Estados Unidos. Então, em geral, é um programa que eles incentivam a ficar 6 semanas direto. Então, por exemplo, vocês sabem que lá o currículo começa em agosto, certo? Aqui a gente termina o ano em dezembro, lá eles terminam o ano em junho. Então, crianças que terminam em dezembro e que só vão entrar na faculdade no ano que vem, em agosto, é um bom momento, por exemplo, para fazer esse tipo de programa. Então, são 6 semanas de treinamento. E aqui, uma coisa que eles fazem muito é um contato direto com os coaches das faculdades. Eles fazem realmente, dão assessoria para montar currículo, para fazer o approach, né, para os coaches, todo o processo. Qual seria a faculdade mais interessante? Então, eles fazem um estudo de caso de cada criança para realmente entender onde é que essa criança, quais são assim o ideal, assim, quais são as 3 faculdades que você queria muito ir, e a gente vai montar uma lista ainda de mais pelo menos umas 5 faculdades que seriam interessantes para você, mas que você tem que ter ali em mente, né? Não é porque você quer só essas 3 que você vai aplicar só em 3, eles incentivam a aplicar para várias. Porque aí a quantidade da bolsa que eles recebem pode variar. Então, às vezes você acaba decidindo por uma questão monetária, outras vezes é uma questão de localização, de programa, dos cursos que oferecem, enfim. Nesse tipo de programa, eles fazem muito torneio intensivo, então, ó, torneios de 36 e 54 buracos, organizados pela Next, né, que é uma empresa que faz esses torneios nível pré-college, e eles são todos válidos para o ranking, né? Então, o Junior World Ranking e o WAGR, né? O World Amateur Golf Ranking. Junior Golf. Não me lembro qual que é essa sigla aqui, mas enfim, são os rankings nacionais deles e o mundial, tá bom? Aqui eu vou explicar um pouquinho então o que que é esse blueprint que eles entregam. Mesmo para crianças que vão para uma semana, que nem a Marina, deixa eu ver se consigo dar play aqui. Eles fazem esse trabalho de estudo de caso, né? Então, ó, aqui é o aplicativo da Marina. Então, ela recebeu vários vídeos onde ela está fazendo exercícios e o professor explica o que que ela precisa fazer, tá? Então, todos eles vão receber esse tipo de lição de casa, mais ou menos, né? O que que eles precisam trabalhar quando eles voltam para a casa deles, tá? Isso é bem interessante porque eu perguntava para a Marina muitas vezes, o que que você fez hoje? O que que eles corrigiram? Ela falava, corrigiram o gripe, ou corrigiram o meu plano. E tá, mas me conta mais. E ela, sei lá, ela não sabia explicar. Mas quando eu entrei no Coach Now dela, eu vi lá todas as explicações, o que que eles pediam, o que que ela precisa trabalhar. E isso é bem legal, porque agora eu posso entregar para o Thiago, né, que é o professor dela, e ele vai saber da onde eles pararam lá, ok? Bom, isso aqui é o que todo mundo queria saber. Quanto custa? Quanto custa? Tá bom? Então aqui estão os preços para vocês, só para vocês entenderem. Isso aqui é preço por semana, tá bom? Então o Core Boarding, que é dormindo lá, 2.750, sem dormir lá, 2.250. O programa Elite, 3.450, dormindo e sem dormir, 2.850. Lembrando que o Elite tem que ser 2 semanas mínimo, tá? 2 semanas mínimo aqui. O Core pode ir para uma semana. Quando vocês fecham mais de uma semana, tem desconto, tá? Então, isso é uma coisa que eu consigo fazer com vocês, aplicar esses descontos. Por isso que, se vocês têm interesse em fechar com a academia alguma semana, falem comigo, porque eu consigo esses descontos.
principalmente se a gente conseguisse organizar grupos do Brasil para ir para lá. Então, pense assim, imagina que a gente consegue organizar 2 semanas em julho do ano que vem e a gente leva um grupinho de 10 crianças, né? Então a gente pode mandar, sei lá, dois pais para simplesmente acompanhar todo mundo, ou mandar um coach, né? Aposto que o Thiago ia ser voluntário fácil, né, para poder ir com as crianças, porque é uma experiência muito boa. E a gente consegue desconto desse jeito, tá bom? Então, várias semanas, várias crianças, enfim, tá? Idades dos 10 ao 19, eles até aceitam um pouquinho mais novos do que isso, tá? Então, eles até aceitam crianças às vezes com 9, com 8, mas aí em geral é para não dormir, é non-boarding, tá bom? Todos os níveis de jogadores, então não precisa ser, pô, jogar já, sabe, handicap, jogar a nível nacional. Não, não precisa, tá? Obviamente, tem crianças lá que jogam muito bem. A Marina passou por isso, ela começou a se comparar um pouco e ela percebeu que ela não tinha tanto nível como as outras crianças, mas ali vai criança de qualquer nível, tá? Você tem que entender isso. Mas é importante que tenha seus próprios tacos, porque tem gente que pensa que, é um camp de golfe, vou mandar meu filho e vai aprender golfe lá. Não, não é vai aprender golfe lá. A criança já tem que saber jogar e ela vai ter uma experiência lá realmente um pouco intensa. Então, se a criança nunca jogou na vida, de repente chega lá na academia e tem 6 horas de golfe por dia, capaz que ache um pouco demais, tá bom? Então, como eu disse, tem opções com hospedagem e sem hospedagem. Check-in domingo à tarde. Então, domingo à tarde é o dia que eles têm que chegar ao redor das 3 horas, 3, 4 horas. Chega lá, passa pela orientação, entrega de documentos. Aí eles entregam uma mochilinha que vem um boné, uma garrafinha, uma camiseta. Entregam o schedule da semana, as atividades. E já nesse momento eles dizem quem vai ser seu coach e fazem o teste de direção e check-out no sábado de manhã. Sábado é o dia que eles vão para a Disney, ou vão para algum torneio, então às vezes o check-out acaba sendo sábado, fim do dia, por isso, tá bom? E aqui algumas imagens da experiência e só finalizando para vocês, eu honestamente eu achei que ia ser muito para Marina. A Marina realmente ela não está acostumada a treinar muito, né? O Thiago sabe disso. Ela vai uma vez na semana na federação treinar, joga talvez uma vez por mês. Ela não tem uma rotina estabelecida de golfe. E eu achei que ia ser demais para ela, porque realmente são 6 horas de treino por dia. Mas ela amou, amou. Em nenhum momento ela falou para mim, ai, tô cansada, ai, tô de saco cheio, ai, amanhã eu não quero ir. Em nenhum momento, ao contrário, ela chegava em casa, tomava banho e falava, mãe, eu tô indo porque agora a gente vai ter fogueiro hoje à noite, a gente vai fazer s'mores. Tchau! Aí voltava outro dia, ai, choveu, ela voltava, tomava uma chuveirada. Tô indo, mãe, tô indo, que a gente vai jogar agora. Eu falava, não, mãe, Marina, mas vai chover e não sei o quê. Não, não, mas a gente vai fazer uma atividade na academia agora. Tchau. Ela não parava em casa, não parava. Ainda mais com o carrinho dela, né? Então ela podia ir e vir quando ela queria. Então, assim, eu quase não via ela. E nos últimos dias ela estava realmente assim, com as mãos cheias de bolhas, né? Porque ela, ela não estava acostumada. Mas ela pedia para eu passar fita nos dedos dela e ela ia. Então, assim, mesmo uma criança assim que não está acostumada com o volume de treino e que eu sei que ela gosta de golfe, mas eu tenho noção de que ela não é daquelas que fala, nossa, eu quero jogar todo dia. Não, ela não é louca por golfe, ela gosta. Mesmo assim, ela amou e no último dia ela chorava porque ela queria ficar mais, porque as amigas dela iam ficar mais e ela queria ficar 2 semanas. Ela falava já, ó, amanhã ano que vem você me manda pra cá pelo menos 2 semanas e você não precisa nem vir comigo, tá? Eu venho sozinha. Então essa foi a nossa experiência lá, tá bom? Bom, eu vou encerrar a gravação aqui, mas agradeço muito a presença de vocês e eu vou abrir para perguntas agora.